Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Isabel Leindecker, professora. Bem-vinda, Isabel, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou professora de inglês, também sou coordenadora pedagógica da Wizard, da Escola de Idiomas Wizard. Já atuo nessa área há 20 anos. Isabel, eu vou pedir para ti te apresentar também um pouquinho mais, falando de onde você é natural. Eu sou natural de Poço das Antas, mas moro já aqui no município de Teutônia há quase 20 anos. Já trabalhei em várias escolas municipais, já trabalhei também na escola estadual e, como eu falei há pouco, eu trabalho na Escola de Idiomas Wizard já há 16 anos. Muito bacana. Isabel, como você escolheu que seria professora? Olha, na verdade, eu escolhi ser professora por influência de uma outra professora minha de inglês, que ela já tinha viajado bastante. E ela tinha inclusive morado nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Então, durante as aulas de inglês, ela relatava muitos casos, que ela tinha vivido nesses lugares. E isso foi me encantando demais, assim, foi despertando essa curiosidade de conhecer o mundo, conhecer outras culturas, porque ela contava tudo isso assim com tanto entusiasmo, de uma forma tão bacana que muitos dos meus colegas com certeza lembram até hoje das histórias dela, mas eu decidi ir por esse caminho também. A gente pode falar então que uma coisa levou a outra, tanto a profissão quanto o desejo de viajar? Com certeza, com certeza. E eu acho que foi também devido a ela, os relatos dela, que eu decidi depois fazer letras, português e inglês. Sou formada pela Unicinos e na época a gente tinha que fazer português junto, o que foi muito bom, na verdade. Fui aperfeiçoando a língua, criando cada vez mais essa vontade de viajar. Você já teve a oportunidade de morar no exterior? Na verdade, eu morei 3 meses. A primeira viagem que eu fiz para a Europa, eu comprei uma passagem para ficar na Europa durante 3 meses. A intenção era ficar na Alemanha, em Munique, onde eu tinha amigos. Então, no início, eu viajei pelo sul da Europa, fui para Áustria, fui para França, fui para Itália, conheci um pouquinho da Suíça também e a princípio eu queria encontrar um emprego em Munique, mas foi difícil, não consegui e por isso então na época ainda existia aquelas LAN houses, então num dia assim que eu tava meio desanimada, que eu pensei, não sei se aqui é o lugar para mim, eu fui numa dessas LAN house e comprei uma passagem para Londres. E quando eu cheguei em Londres, eu pisei lá, eu pensei, é aqui que eu quero ficar. Ou seja, eu tinha ainda 2 meses e foi lá que eu fiquei. Eu trabalhei também em Londres, consegui um emprego lá, porque ia se tornar muito pesado viver lá sem trabalhar. Foi ilegalmente, eu tenho que dizer, tenho que confessar, mas consegui, graças ao meu inglês, um emprego e foi uma experiência incrível, assim. Eu sou apaixonada por Londres. Isabel, qual a melhor e a pior parte dessa experiência? Eu posso dizer assim que não foi fácil viajar sozinha, porque a gente passa por vários perrengues. Uma vez que se sabe falar inglês, muita coisa se torna mais fácil. No entanto, tem várias coisas que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que tomar decisão sozinha. Até cheguei a me perder em alguns lugares, até por falta de experiência na época. Então eu diria que isso foi o mais difícil para mim. E com certeza a melhor parte foi a experiência que eu adquiri, foi a cultura que eu conheci, ampliei minha visão de mundo. Então, assim, é uma coisa que eu carrego, que eu levo comigo o resto da minha vida. E o bom disso tudo também é que eu consigo passar isso para os alunos hoje em dia. Então, eu conto várias dessas
minhas aventuras aí pelo mundo para eles durante as aulas, consigo incentivar eles bastante para que eles também viajem, né? A gente na Wizard tem intercâmbios para outros países, então eu sempre digo assim, se for a primeira vez e é uma pessoa inexperiente, é melhor ir no intercâmbio mesmo. Agora, é gostoso também viajar sozinha. Você teve as duas experiências, né? A sua primeira experiência morando lá fora por algum tempo foi completamente sozinha. E agora você faz o acompanhamento também com a Wizard nos intercâmbios. Sim, nós realizamos vários intercâmbios. Nós temos intercâmbios para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Califórnia, e nós vamos para a Inglaterra também. Inclusive agora nós tínhamos uma viagem programada para Vancouver, que acabou não acontecendo, né, em 2019. E nós realizamos também viagens a lazer para Disney com os alunos. Inclusive já tive a oportunidade de acompanhar eles em 2015 e é uma experiência bem bacana também. Isabel, como é que você enxerga a reação dos alunos nesses intercâmbios? A gente sabe que por aqui, falando inglês em aula é uma situação, agora estando em um outro país, tendo que falar uma outra língua, como é que é essa percepção? É algo assim muito gratificante de nós observarmos, nós professores observarmos isso, ver o quanto a pessoa consegue se virar, o quanto ela consegue usar do que ela aprendeu nas aulas de inglês. Eu acho que quando tem essa oportunidade, tem que se aventurar mesmo, tem que colocar todo esse conhecimento em prática. Os alunos voltam assim com uma bagagem muito rica dessas viagens. E é o que muitos também procuram, né? Quando eles vêm para a escola e se matriculam e, né, assim, eu acho que inclusive os adolescentes têm muito essa perspectiva de viajar, né, e conhecer outros lugares, outras culturas. Enfim, a gente conversa muito durante as aulas sobre essas coisas e eles voltam com uma bagagem bem interessante e com uma visão de mundo muito diferente também. Eu sempre digo para os meus alunos que não tem o que pague tu conseguir viajar e te virar no segundo idioma. Porque tu pode ter muito dinheiro, pode resolver teus perrengues com dinheiro, mas nada substitui o fato de tu poder te comunicar numa segunda língua, de tu ter esse poder, digamos assim, poder pedir as coisas, pedir informação na rua, ou tu poder ir num restaurante e sentir essa liberdade de se comunicar na segunda língua. Eu penso que toda essa experiência, essa bagagem que você pode contar para os alunos em sala de aula também exemplifica para eles a importância de saber esse segundo idioma. Com certeza, eu conto vários episódios, né, das minhas aventuras, né, que eu já viajei mais vezes sozinha. Eu fui para os Estados Unidos, fui para Califórnia, daí lá fiquei uns dias em Los Angeles, depois eu peguei e fui para Las Vegas, em Nevada, subi para São Francisco, na Califórnia. Então, assim, a gente tenta mostrar para eles que quando eles sabem o segundo idioma, tudo facilita. Não que não tenha alguns imprevistos, não que não tenha algumas coisas assim para as quais a gente não está preparado, mas tudo fica mais fácil. Daí eu conto várias situações, né? A gente também, a franqueada da Wizard, da Fabiane e eu, fomos para a Austrália em 2011 e várias coisas engraçadas aconteceram. Então, assim, os alunos conseguem ter essa visão, não romantizar, né, uma viagem, mas conseguem ver a realidade do que é a gente viajar pelo mundo, né? Agora eu fiquei curiosa, conta um perrengue pra nós. Essa viagem para a Austrália foi muito legal. É uma viagem muito longa, né? Nós passamos pela África, enfim, foi bem cansativa, mas um caso engraçado que aconteceu é que um dia a gente foi para uma cidade, que eu não recordo o nome agora, e lá os transportes muitos são aquáticos, né, pelo rio. E nós pegamos um barco, descemos do barco e nós tínhamos que pegar um ônibus depois daquilo. E o ônibus estava estacionado e nós meio que apressadas, assim, sem pensar direito, descemos do barco para entrar dentro do ônibus, só que a gente não se deu conta que lá a direção é do lado direito, diferente daqui.
Aí nós queríamos entrar dentro do ônibus e eu lembro que a Fabiane disse assim, cadê a porta desse ônibus aqui? E eu fiz a volta pelo ônibus, uma hora eu disse, encontrei a porta do ônibus. Porque a gente estava meio afobada, né, meio apressada e, enfim, foi muito engraçada a situação. Então, são coisas, né, que a gente passa e em tudo que é local que a gente vai, pode acontecer algo do tipo. Qual é a próxima viagem? Já tem algum roteiro em planejamento? Pois é, a pandemia me deixou assim um pouco triste em relação às viagens, né? Mas eu sou uma pessoa muito positiva e eu não deixo de sonhar. Então, eu tinha já um roteiro programado para Europa, que eu queria ir. E eu quero muito conhecer Monte Carlos, na Itália, ali entre a Itália e a França. Também quero ir para Viena, na Áustria, que eu já fui, mas não especificamente para esse lugar. Também quero ir para a Croácia e para a Hungria. Esse é um roteiro que eu tenho pronto já faz 2 anos. Não deu ainda para realizar, mas eu não perco as esperanças e eu quero, sim, um dia ainda realizar esta viagem. Além de nós também termos uma viagem já paga, eu digo nós, a Wizard, para Vancouver, no Canadá, que também aconteceu em função da pandemia que a gente não pôde fazer, né? Mas está à espera. Vamos ver no que vai dar. Como tu define os teus destinos? Porque pelo que você já trouxe aqui pra gente, você vai em alguns lugares que sim, todo mundo eu acho que tem o desejo de conhecer, que são famosos pontos turísticos, mas alguns países, alguns locais que não são tão conhecidos ou que talvez não tenham chamado tanta atenção de outros turistas. Pois é, teve até uma vez que uma colega minha da Wizard disse que eu sou um pouco diferentona, que eu gosto de ir para lugares incomuns e talvez eu até tenha que concordar com ela. Realmente, como eu defino isso, acredito que seja muito assistindo vídeos no YouTube. Eu procuro muito vídeos no YouTube de diferentes lugares e também devido aos contatos que eu tenho. Por exemplo, Malta é um lugar que eu quero muito conhecer um dia, tomara que dê certo, porque eu tenho uma amiga que mora lá. Então também trocando ideias com os alunos, porque na Wizard tem muitos alunos que também já viajaram bastante, inclusive tem alguns alunos que viajaram mais do que eu já, então a gente conversa muito a respeito disso, troca muita informação, dá muita risada também, contando os perrengues que eles já passaram e tudo mais, e isso vai ampliando essa gama de possibilidades de viajar. E Singapura é um lugar, por exemplo, que poucos citam, que poucas pessoas têm vontade de conhecer, mas eu tenho muita vontade, talvez porque eu já assisti vários vídeos no YouTube do lugar, e sempre priorizo lugares que na verdade falam inglês, que tem o inglês como língua principal. Conhecendo tantos lugares do exterior, qual é a visão que tu tem hoje do Brasil? Eu sempre digo para os meus alunos que o Brasil é um lugar maravilhoso de se morar. E quem já foi meu aluno, quem é meu aluno, pode inclusive confirmar isso. Nós temos uma natureza ímpar, nós temos muita liberdade de expressão, Por exemplo, nos Estados Unidos, que eu já tive algumas vezes, eu percebi que quando se trata de saúde, a situação lá é bem mais complicada, Eu tenho um cunhado que ele morou nos Estados Unidos por vários anos e ele sempre conta o quão é difícil lá a gente ficar doente, porque realmente é muito caro. Então a gente tem o SUS aqui no Brasil, que é um sistema muito bom, comparado com outros países. Eu digo assim, um suporte muito bom nesse sentido. São pessoas maravilhosas que moram aqui no Brasil também, Oportunidades a gente também tem de crescimento, se a gente realmente quer, mas precisamos sair da nossa zona de conforto e ampliar essa nossa visão de mundo. E nada melhor do que viajar. Fazendo outro paralelo, obviamente agora em épocas de pandemia tudo tá mais complicado para viajar. Mas é gratificante também você chegar num país e o país falar o idioma ou tentar fazer aquele esforço para se comunicar. Assim como você chegando nos Estados Unidos, alguém falar português contigo, deve ser interessante. Acho que é bacana também a nossa região aqui, falando inclusive em Wizard, em nossos empreendimentos locais,
É legal também poder saber falar uma outra língua para daqui a pouco socorrer um visitante que não está conseguindo se comunicar direito com a gente. Eu concordo. Quanto mais pessoas conseguirem se comunicar num segundo idioma, seja em inglês, em alemão, né, mais possibilidades a gente tem de melhorar o lugar onde a gente mora, ampliar possibilidades de turismo, em vários sentidos, assim, é muito positivo isso. Eu acho que, inclusive, as pessoas, elas têm que aproveitar. Quando tiverem a chance de viajar, mesmo que seja aqui no nosso país ou na América Latina, tem que ir, né? Porque isto é uma chance, uma oportunidade de nos comunicarmos com turistas estrangeiros. Sempre acontece da gente encontrar algum turista estrangeiro em algum lugar. Também para a gente vivenciar essa questão, situações de aeroporto, de translado, de itinerário. Então, tudo isso é muito válido. Isabel, agradecendo muito a tua participação aqui no programa hoje. Com certeza tem muito mais história que a gente poderia contar, né? Muito obrigada e eu deixo um espaço para que você deixe um recado para o nosso ouvinte. Eu que agradeço a oportunidade e a minha mensagem seria: sonhe, planeje, prepare-se e haja. Não devemos nos acomodar, porque nada apaga o orgulho que você vai sentir de si mesmo no momento em que conseguir se comunicar no segundo idioma, numa situação de viagem que seja, ou até no seu trabalho, numa entrevista de emprego, ou quando alguém, inclusive, chamar você para se comunicar com o estrangeiro, porque ninguém mais tem essa habilidade que você tem e que você aperfeiçoou. Essa é a minha mensagem. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Isabel Landecker, professora e coordenadora pedagógica da Wizard. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.